Olá, turma, tudo bem? Turma, o nosso tema de hoje, tá, é a síndrome de Tourette, que a gente vai falar um pouquinho. A gente já discutiu essa síndrome, eu já ia dar para vocês, tá? Então, é uma síndrome, tá, que mexe com a parte neurológica, tá? Tanto que o início, tá vendo aqui da nossa capa, eu tenho logicamente várias reações, tá vendo, ó, da síndrome de Tourette. E a gente vai logicamente descobrir se tem tratamento, se tem logicamente cirurgia, né? E logicamente aspecto psicológico um pouco que atinge muito, tá? Quem tem essas síndromes, tá? Que a gente vai descobrir agora. Então são divididos em 4 partes. Essa é a primeira, tá? Que é o que é síndrome de Tourette, né? É logicamente um distúrbio neurológico, tá? Que reflete logicamente em tiques, tá? Esses tiques, tá? Logicamente são estímulos, tá? Ele pode ser através logicamente da musculatura, pode ser por conta da fala, pode ser logicamente por conta de movimentação, tá? Então esses tiques são por conta disso, tá? E é um distúrbio, né? Você não tem controle, é uma coisa logicamente involuntária, tá? Você não tem aquela questão de controle, tá? Que é bem interessante. Então, a síndrome de Tourette, ela tem principais sintomas, como a incapacidade de controlar os movimentos musculares, tá? Que a gente já falou, logicamente de noção, logicamente distorcidas, tá? De recompensas, tá? Eles têm isso, tá? Repetições, logicamente, eles têm muito isso, tá? E rapidez de certos movimentos, tá? Que são sinais muito comuns quem tem essa síndrome, tá? Uma coisa que a gente tem que se atentar também é quando uma criança tem essa síndrome de Tourette. Por quê? Porque ela sofre muito bullying, afeta a parte psicológica, tá? É uma questão genética, tá? Que a gente vai estudar, uma questão, a síndrome de Tourette é uma questão genética, tá? Muitos ainda estão estudando, tem outros cientistas que falam que não, tá? Mas muitos dizem e afirmam que são, logicamente, questão genética, tá? Então, e fora aquelas pessoas que têm a síndrome, não é? Principalmente adulto, fica muito preocupado se vai transmitir ou não, né? Para seus filhos, tá? Aqui a gente tem, logicamente, o lobo frontal, tá em espanhol, tá? Mas é o lobo frontal, tá? Via, logicamente, de dopamina, que é dopamina, tá? E logicamente o grânulo de base, tá? Então eu tenho uma disfunção ao meu nível de grânulo de base. Por que uma disfunção, tá? Que é logicamente excessiva de ativação do corpo estriado, que seria através do que? De uma liberação demais, tá? Da minha dopamina. A gente só falou quando da falta dela e agora a gente está falando em excesso, tá? Então tem uma anomalia, tá? Que acontece na liberação da minha dopamina e isso pode provocar a minha síndrome, tá? O aumento da atividade central da dopamina, tá? Então por isso que ela daqui, ó, e ela atinge essa base aqui, ó, do meu grânulo da base, tá vendo, ó? Tá vendo? Que é isso que acontece, tá? Alguns tiques, tá? Focais e motores. Eu tenho o simples e o complexo, tá? Então piscada de olho, tá? Movimentação, logicamente, questão de tortar a boca, o nariz, não é? Então eles têm muito isso também, tá? Questão de piscar o olho muito, tá? Movimentação também com o nariz, com a boca, tá? Quando ele é complexo, tá? Ele tem a questão logicamente de ecocinese, tá?
ecopraxia, tá? E copropraxia, tá? Eles têm. Aqui eu vou perguntar para vocês o que significa, tá? O que significa isso, tá? Que vocês vão achar bem engraçado quando vocês pesquisarem, tá? Simples aqui, eu tenho logicamente coçar a garganta, tá? Fungar, fora aqui também vocais, tem a questão da linguagem, tá? Ó, corpulalia, tá? Palalalia, tá? Ó, palilalia, tá? Escolalia. Pesquisem isso também que vocês vão achar interessante, tá? Então, o que pode provocar a questão da síndrome de Tourette também, tá? O estresse sempre, tá? Fadiga, tá? Excitação, tá? E ansiedade. Esses fatores aumentam, tá? A frequência dos tiques das pessoas, dessa síndrome, tá? O estresse, ele sempre vai estar em primeiro lugar. Ansiedade junto, tá? Então eles ficam, para falar em público, eles começam a ter logicamente esses tiques, tá? Que são comuns, tá? Menos frequência de tique, tá? Que eles têm de tique. Então dançar eles não têm, tá? Tocar um instrumento musical, tá? Atenção, tá? Movimentos motores e coordenadores, tá? Logicamente, né? Então vocês têm os movimentos motores coordenados, né? Então isso é bem interessante, ó. Tá? Então eles têm menos frequência em ter ticket nessa questão aqui, tá? Então, evolução, tá? A gente tem logicamente quando ele tá bem grave, tá? E logicamente no início, de 1 a 3 sem tique, tá? Ó, tá? De mais a 3. Menos 1, tá? Barra 2 tem tique leve, tá? Menos 1 com 4 tem tique logicamente persistente, tá? Que então é diário, então ele vai acontecendo. De 7 a 15, tá? É os mais graves, tá? Então o início, tá? Da idade é muito importante, tá? Então aparece, mas isso daqui é muito relativo, tá, gente? Isso depende muito da fisiologia do meu paciente, tá? Então o ST, que é a síndrome, tá? A gente precisa perceber, notar. Às vezes o pai e a mãe ela não nota quando é criança, porque a criança ela não consegue falar, né? Só quando ela começa a falar que a mãe e o pai começam a perceber, tá? 5% relata logicamente a experiência em idade adulta, tá? Então aconteceu na fase de criança esse distúrbio, tá vendo? E durante logicamente o sono é mais, tá? Com menos gravidade. Então assim, quando você tá dormindo, eles não tem tantos tiques, tá? Por quê? Porque logicamente a mente ela tá relaxada, logicamente o cérebro está tentando descansar, então ele não vai ficar mantendo os impulsos, não é? Quando o meu corpo está logicamente acordado, então funciona diferente, tá? Logicamente a gente tem as sensações, tá? De precedente aos tic, tá? Os tic. Então eu tenho os impulsos, tá? Que é como arranhar, espirrar, tá? Logicamente esses tics eles vão logicamente sendo persistente, tá? E tem pessoas que fazem sem perceber esses tics, tá? Que é bem comum, tá? Então aí a gente chama de impulsos, tá? Premonitórios, tá? Então esses impulsos como arranhar, espirrar,
tá? Então assim, de até 8 a 10 anos, tá? As crianças não têm essa consciência do mesmo, tá? Porque são criança, né? As crianças não têm essa percepção, mas outras crianças começam a perceber, tá? E as crianças que são criadas, às vezes eles vão se acostumando com isso, tá? Com 3 anos depois, essa consciência está mais presente em 90% dos adolescentes, que é onde é uma fase onde eles ficam mais envergonhados, não é? Eles ficam, não é, com muita vergonha, tendo esses tiques, principalmente na frente dos amigos. E muitos entram em depressão, tá? Na fase da adolescência, né? Então, por isso que a gente precisa ter essas consciências, tá? Relação, logicamente, dos impulsos, dos TIC, tá? Então, eu tenho o impulso, logicamente, que a gente já falou dele, do premonitório, tá? Que pode, logicamente, ser propremáticos, tá? Que a gente viu aqui, tá? O suprime, que são os tics, mas não resistem aos estímulos, tá? Questão de fala, não é? A gente resulta também da questão do comportamento, não é? A questão da fala também, tá? Tem uns que são muito agressivos, tá? Por conta disso, tá? Então a gente precisa perceber esses impulsos, tá? E às vezes eles são agressivos não porque eles querem, tá? Eles são agressivos porque, na verdade, a sociedade começa a condenar e não sabe, logicamente, como lidar com essas pessoas. E aí ele começa, logicamente, questionar, condenar, apontar. As crianças mesmas fazem muito disso, tá?